Oi, família. Hoje eu quero compartilhar com você uma técnica que eu uso quando eu não tenho muita clareza do caminho a seguir, quando eu tenho que tomar uma decisão difícil, eu não sei o que fazer. Essa técnica não tem um nome, porque eu simplesmente não tirei ela de um lugar em específico, mas é uma coisa que eu venho usando e vem funcionando bem, então eu espero que sirva para você também, tá? Mas antes, para que você entenda onde se aplica essa técnica e como eu faço, eu tenho que trazer alguns contextos para você. O primeiro deles é como eu vejo o problema. Eu vejo o problema de 3 formas. Aquele incêndio que a gente tem que apagar toda hora, aquele problema que a gente consegue conviver um tempo com ele, até dar uma solução para ele, e aquele problema que a gente tem que tirar a força do íntimo para poder resolver, né, são aquelas decisões bem difíceis. Então essa técnica ela funciona bem com esses 2 últimos problemas, esses que podem esperar um pouquinho mais. Dito isso, eu quero trazer agora um conceito de um livro chamado Picos e Vales. Maravilhoso esse livro, aconselho que você leia para complementar o que eu vou falar aqui. Então, eu enxergo a vida como altos e baixos. E a gente passa por altos e baixos para que a gente possa crescer, evoluir, progredir. A vida é assim. Então, assim como a montanha, quem está em cima tem uma perspectiva diferente de quem está embaixo. Então, é assim a vida também. Quando a gente está nos altos e baixos da vida, a gente consegue ter perspectivas diferentes da vida, ver a vida de um outro jeito. E a gente tem que saber aproveitar isso, porque é nessa hora que a vida demanda de nós atitudes diferentes. Então, como que eu faço? Como que eu aplico a minha técnica diante dessa forma de ver a vida? Quando eu estou nos vales, nas baixas, quando eu estou passando por problema, estou na turbulência, estou na tempestade, estou afogada em problema, estou vivendo no meio do furacão, vivendo o problema, a vida demanda que eu coloque em prática o que eu vivi, o que eu aprendi, o que eu suponho que é a solução. Então chegou a hora de botar em prática. Vamos lá, tenta isso, tenta aquilo, tenta resolver, faz assim, faz assado. É isso que a gente tem que fazer quando a gente está vivendo o problema. A gente tem que testar soluções. Mas, em conjunto com isso, a gente também tem que escrever, mapear o que está acontecendo. Então, é importante você mapear. O que é que eu estou sentindo? O que é que eu estou vivendo? Que tipo de dúvidas eu tenho nesse momento? O que que não está claro para mim? Por que que eu faço isso e não faço aquilo? Por que que eu tenho essa vida e não tenho essa? Por que que eu não consigo isso e só consigo aquilo? Coloca tudo para jogo. Coloca todas as suas dúvidas, os seus anseios, como você se sente, que vontade você tem de fazer algo ou de não fazer algo, as decisões que você tem vontade de tomar e não tão claras. Coloca tudo isso com detalhes, como se você estivesse escrevendo para alguém contando toda a sua experiência. A vida ela vai te dando um respiro daquele problema, porque nenhum atleta de ponta consegue viver 100% do tempo numa competição, numa prova. Ele precisa de um tempo de respiro, não é? Para depois voltar para outra prova. Então, assim também com a gente. A gente não consegue viver 100% do tempo naquele problema, tem que dar uma folga dali, para que a gente ganhe fôlego e consiga enfrentar novamente o que não enfrentou, consiga aprender o que ainda não conseguiu aprender, consiga testar soluções que a gente não testou, até que o problema seja resolvido. Então, a gente vai viver aquele problema até que a gente consiga resolver a lição que a gente não aprendeu. Tá certo? Dito isso, a gente vai ficar vivendo altos e baixos. Eu vou tentar, mas mesmo assim, com a minha ação ou não, a vida vai me dar um fôlegozinho. Preste atenção, a vida vai me dar um fôlego, tá? É nessa hora desse fôlego, nessa subida, que ela vai demandar de mim uma outra atitude. E que eu também tenho que entender isso e colocar a mão na massa. E qual é essa outra atitude? Quando eu subo, quando eu tenho esse fôlego, eu me destaco do problema, eu saio do problema um pouco. Então eu mudo a minha perspectiva. É o momento em que eu tô mais calma, que eu tô mais serena, que eu tô vivendo pequenas alegrias, que eu tô mais sensata, né? E eu consigo tomar atitudes até mais maduras do que quando eu tô no meio do furacão. Então, nessa hora em que você sobe aqui, ó, tá subindo, pico na sua vida, tomando esse fôlego, tá numa fase um pouquinho melhor da sua vida, já não tá imersa em problema, essa é a hora em que você vai olhar para sua vida de um jeito diferente, vai tomar um fôlego, vai respirar, vai desfrutar daquele momento melhor, positivo, mas vai olhar para a vida de um jeito diferente.
Pega aquela cartinha que você fez, pega aquela lista de coisas que você morreu de reclamar e começa a olhar, mas olhar, com um olhar crítico, com um olhar de trazer solução, não com um olhar de confirmar, com um olhar de solucionar. Você vai ver que quando você está nesse estado de espírito melhor, você olha para aquela lista e tem coisas que você fala: "Caramba, isso aqui é por implicância. Olha, isso aqui dá para relevar. Isso aqui eu não acho que foi bem assim, é porque você tomou uma atitude e aí fulano reagiu assado e não sei o quê, se você tivesse evitado ia poupar muita coisa". E você vai começar a ver que você está trazendo soluções para aquela lista que na hora você não viu. Escreva tudo. Seja você agora a pessoa que faz a devolutiva dessa lista. Escreva, escreva, escreva mesmo, muito. Traga soluções, traga novos olhares, traga perspectivas. Quando tiver assim, eu não sei que caminho eu tomo, não sei o quê, coloque as suas respostas, o que você acha, o que você está sentindo. Tem muitas coisas que a gente tem vontade de fazer na hora da raiva, na hora da mágoa, na hora do ressentimento, que quando a gente está feliz, a vontade passa. Tem muitas coisas que a gente tem vontade de iniciar na nossa vida, quando a gente está feliz, que na hora do desânimo, a gente perde a vontade. Esquece dos nossos sonhos, esquece dos nossos anseios. Então é muito importante ter esses 2 olhares diante da vida, sabe. Agora, relembrando, a vida ela dá esse fôlego, mas quem determina a qualidade de vida que você vai ter é você, é a sua ação. A vida não vai ficar sempre assim te dando um fôlego à toa. Então é a tua ação diante da vida que vai determinar o quão baixo são os teus vales, o quão alto são os teus picos, o quanto pode demorar esse pico. Então, à medida em que eu vou agindo de forma mais intencional, promovendo as mudanças que eu passei a enxergar, me esforçando para isso, é que os meus vales não são tão baixos, eles já são um pouquinho melhores. Os meus picos, eles demoram mais, eu passo mais tempo, e assim a gente vai construindo a nossa vida, vai transformando a nossa vida numa coisa melhor. Esse é o uso que eu faço da minha técnica, e eu tenho uma listinha já no meu celular, onde eu vou escrevendo, anotando. É grande, é enorme, eu sou muito detalhista. E aí, quando eu acordo no dia feliz ou algo acontece que eu: "Cara, como eu tô bem hoje, eu acordei bem", eu dou uma revistada naquela lista, sabe, pra poder me inspirar e dar boas respostas pra mim mesma, pra poder usar aquilo pra minha reforma íntima. É uma técnica bacana, pode ser que você, agora, ouvindo isso, esteja achando totalmente sem sentido ou não, mas eu recomendo fortemente, executa. Às vezes tem tantos conselhos simples que a gente recebe, que a gente pensa: "Ah, simples demais, isso não vai dar em nada", mas executa, só executa. A distância de onde a gente quer chegar para onde a gente está, não demanda um esforço tão grande quanto parece. É por isso que muita gente ainda fica onde está, achando que o passo é grande demais, e o passo nem é. Então executa e depois vem aqui me contar o que foi que aconteceu com você, tá bom? Porque me ajuda muito, então por isso eu tô compartilhando aqui com você, espero que te ajude. Um excelente dia.